84,6% dos partos realizados no Brasil com planos de saúde são cesáreos. Já no SUS, esse número cai para 40%. A Organização Mundial de Saúde recomenda que apenas 15% dos partos sejam realizados por cesariana, porque o Brasil é o campeão desse tipo de parto, porque estamos tão acima do recomendado pela OMS. Essas e outras perguntas vão ser respondidas no programa Toda Mulher de hoje. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a deputada Ana Paula Rechuan e a obstetra Maria Helena Bastos. Tudo bem? Tudo bem. Para começar o debate, eu gostaria de saber por que no Brasil existe essa preferência pela cesariana. Eu vejo assim que há uma cultura para nós aqui brasileiras de tentar agilizar um pouco e ter um pouco mais de controle, né, sobre os ciclos da nossa vida. É muito comum a gente observar que quando a mulher, no início da gravidez, ela já tem aquela expectativa de, puxa, qual é a minha data provável do parto, porque eu quero me planejar para o nascimento do meu filho. Então, eu diria assim que talvez um desvio mais consumerista da maternidade como uma forma de ter um filho e não como um verdadeiro resgate do sentido do nascer, né, que é o ser mãe, é o despertar para a maternidade numa outra compreensão talvez da realidade. E aí essa trivialização, essa banalização de um procedimento que de fato a gente é muito bom cirurgião, né? A cesariana é uma cirurgia tecnicamente, é uma cirurgia de médio para grande porte, mas que com a segurança que a gente tem nos hospitais na rede pública, a gente consegue oferecer um pacote de cuidados que dá a ilusão de que aquilo dali é um parto, que é pronto, que é limpo, né? Que a gente consegue agendar a manicure, cabeleireiro e a turma toda que vai servir o buffet na hora de atender o neném. E não é assim. O neném sabe a hora que tem que nascer. E a mulher sabe parir. A gente só tem que considerar que, né, a cultura de querer tudo muito rápido e muito pastiche, né, meio que McDonald's de forma de nascer, não é a forma legal, não é boa. Deputada, a senhora teve 2 filhos, os 2 de parto normal. Essa foi uma opção desde o começo? A senhora mudou de ideia? Como é que foi essa experiência? Não, minha opção inicial era cesárea, inclusive porque a cultura, né, eu sendo médica, meu marido também, a cultura dentro da medicina hoje ainda não é pelo parto normal. Então, eu tive uma experiência muito legal com uma amiga que, do Sul até, que teve um parto normal exitoso e isso me encorajou a fazê-lo. Apesar do meu marido colocar várias dúvidas na minha cabeça, né, mas a experiência com parto normal foi muito boa. Né? No dia seguinte, ou na mesma hora, eu já estava de pé, logo depois do parto, podendo amamentar. A capacidade de retornar ao trabalho é mais rápida, o leite desce mais rápido, ou seja, eu não tenho nenhum trauma com relação à amamentação. Eu amamentei os meus 2 filhos sem nenhum problema. Né? E a questão mesmo da maternidade em si, né? Porque eu me senti mãe plenamente, né? Eu pude passar por todas as fases do parto, da gestação, do parto, da amamentação, sem nenhum trauma, né? Então hoje eu sou cardiologista, atendo algumas pacientes no consultório com hipertensão. Hipertensão não é um motivo para não realização do parto normal. Né? Só alguns casos, como a eclâmpsia e tal, mas mesmo assim, primeiro tem que se estabilizar o quadro de eclâmpsia com medicação, para depois se instituir o parto. Né? Então, o parto normal é tudo de bom, assim, a minha experiência é super boa, e é o que o mundo inteiro faz. Né? Em o Brasil, a gente tem uma experiência muito baixa com parto normal, mas em vários países do exterior, a cesárea tem um índice muito baixo, ou seja, só é realizada em quem realmente precisa. E no Brasil não está sendo assim. A cesárea, ela está sendo uma opção da paciente, do médico, e não uma indicação clínica, uma indicação por necessidade. Então é isso que nós temos que mudar. Nós temos que mudar a concepção do parto normal para as pacientes. Elas têm algum trauma, acham que dói muito, mas não é bem assim. Né? Tem todo um preparo para um parto. E é até por isso que nós aqui na Alerj entramos com um projeto de parto humanizado. Né? A humanização na sua plenitude. É isso que nós queremos lutar, porque não adianta só você instituir
leis sem que o atendimento na instituição, sem que a instituição esteja preparada para receber essa mulher com carinho, com humanização. Essa quantidade tão alta de partos, né, por cesárea, elas dão a impressão de que é o melhor parto, é o mais seguro. Isso é uma realidade ou não? Não é, de fato, a mais segura? Então, Dandara, você me desculpe, mas eu queria primeiro fazer assim, um apuro melhor, sabe? Porque cesárea não é parto. Cesárea é uma cirurgia, né? Então, o parto que a gente fala, né, o parir, o trabalho de parto, tudo isso daí, ele é um processo que é fisiológico, ele que prepara, inclusive, melhor, o bebê que está, né, também no trabalhozinho dele de se preparar para chegar no mundo e nascer. Então, a via de parto, muitas vezes, a determinação de via de parto, a gente ainda está se estruturando também em termos de oferta de saúde, né? E o Rio de Janeiro, eu sou carioca e muito orgulhosa de ser carioca, mas o Rio de Janeiro tem um programa chamado Cegonha Carioca, que é, né, a Secretaria Municipal de Saúde, e isso lançou para um programa nacional. A presidenta Dilma, inclusive, assinou o decreto, né, que formaliza a Rede Cegonha em maio de 2011 e tomou, então, esse cunho mais nacional. Então, na perspectiva da formação, na qualificação para um parto normal, a gente estava aqui abordando também, antes do programa começar, o profissional, né, o profissional de saúde que dá atenção ao parto. Então, no Rio de Janeiro, nós temos um modelo de atenção, que é um modelo bastante interessante e vem se disseminando pelo Estado como um todo, que são as enfermeiras obstetras. Muitas delas, inclusive, vieram da minha querida escola, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sabe, medicina, né, que eu me formei lá. E nós estamos também, inclusive, incitando agora o Estado do Rio de Janeiro a abrir escolas de formação, do acesso direto à formação dessas parteiras, que seriam as obstetrizes, né? Então, ao invés de uma enfermeira, como acontece no Rio de Janeiro, que passa lá 5 anos fazendo um modelo de formação bastante ampliado, para se graduar como enfermeira, para depois, então, fazer uma formação em obstetrícia, e que o ideal, né, que seja esse modelo da residência em obstetrícia para enfermagem, por que não abreviar isso, formar profissionais altamente qualificados num tempo mais breve, mas muito mais intenso de exposição à prática clínica, como é o modelo que acontece na Inglaterra, no Reino Unido como um todo. A gente agora viu, né, o nascimento da princesa Charlotte. Princesa Charlotte nasceu nas mãos muito bem orientadas de 2 parteiras diplomadas do Imperial College. Os obstetras ficaram tomando seus cups of tea, enquanto estava a digníssima futura, né, mãe de rainha, que se Deus quiser a Charlotte vai chegar nesse lugar, se ela passa rápido, com toda aquela serenidade. Ela foi embora para casa com 10 horas de pós-parto, elegantérrima, linda, amamentando, e está ótima, né? Você falou bem que a cesárea é uma cirurgia. Como toda cirurgia, se tem um risco. Quais são os riscos que se tem na cesárea que não se tem no parto normal? Bom, de imediato, por ser uma cirurgia, né? O primeiro risco seria um acidente anestésico. A gente não sabe se a gente é alérgico àquele rol de medicamentos que a gente se expõe. O segundo é da própria técnica cirúrgica em si. A gente abre 7 camadas, inclusive mais profundas, até chegar ao útero, com possibilidade de lesão de bexiga, de intestino, que às vezes acaba em colostomia, ou às vezes até mesmo em hemorragia. Então, uma mulher que entra para ter um neném numa cesárea, né, com aquele esquema todo que eu falei, com a elegância do cabeleireiro, do buffet, tudo pronto, e de repente quase morre. Porque quando a gente fala de mortalidade materna, que, né, a gente ainda não está podendo ter orgulho de falar da nossa mortalidade materna, embora o nosso empenho seja muito sério, o nosso compromisso no enfrentamento desse problema, mas existe o que a gente chama da ponta do iceberg, é a mortalidade materna. Para cada mulher que morre, 10 quase morreram, que é o que a gente também gosta de usar muito, o anglicismo, mas a gente chama de near miss. São mulheres que ficam no CTI e que você, cardiologista, conhece. Além da questão do bebê. Porque o bebê, na cesárea, ele é arrancado da mãe. Você faz um corte no útero e esse neném é retirado. O pulmãozinho do neném, dentro da barriga, ele está cheio de líquido.
Então, num parto normal, quando o neném passa pelo canal de parto, ele é meio que massageado e o pulmão vai esmaga um pouquinho o pulmão e o líquido sai. Então, quando o líquido sai, o bebê já chora bem e o pulmão cheio de ar. Na cesárea, o neném nasce com o pulmão cheio de líquido. Ele tem que ser aspirado, que é traumatizante. Quando não nasce drogado, e cheio das medicações que foram feitas pela anestesia. Além da mãe que teve um parto normal, um parto cesáreo, o útero foi cortado, ela não pode ter um parto normal logo depois, porque você tem o risco de ruptura uterina. E na futura gravidez, o risco de perder o irmãozinho que está na gravidez, porque a natimortalidade é maior no útero cesariado, de ter uma placenta acreta, que induz ela a morrer de hemorragia pós-parto e perder o útero numa outra gravidez subsequente. Então não é bolinho, não. Cesariana não é para cabeleireiro. E a criança que nasce do parto cesáreo, você tem mais prematuridade no bebê de parto cesáreo. Muitas vezes mais do que no parto normal. Então você tem maior mortalidade também do bebê que nasce de cesárea. Porque a maior causa de morte em bebê é a prematuridade. Né? Então, como quem escolhe o parto, o momento do parto não é o bebê, é a mãe, ou seja, não é quando ele está pronto, muitas das vezes ele nasce antes do tempo. Aí tem que ir para a incubadora, tem que ir para o CTI, no CTI vem as medicações, vem antibiótico, vem infecção. Separa e o bebê, da mãe, o bebê não amamenta, entendeu? Sim. Então, você pode ver, volta e meia, algum conhecido, o meu bebê ficou no CTI 48 horas, meu bebê ficou na incubadora. Isso não é bom. Né? Isso traz traumas para a criança que ela vai levar para a vida inteira. Porque o parto, ele fica na memória da criança e o momento do parto tem que ser tranquilo, tem que ser o mais aconchegante possível. E isso, o abraço do parto, o abraço do canal do parto, só o parto normal pode dar. Com certeza, isso é muito importante. A gente vai fazer só uma pausa, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. É só um minuto.